Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuito Zoom. Galera, na aula de hoje eu resolvi complicar um pouquinho os nossos circuitos, as nossas análises e ainda utilizando o conceito de análise de malhas e alguns exercícios mais para frente que nós vamos fazer também. São vários exercícios aqui sobre análise de malhas, é uma maratona de análise de malhas, em resumo, é isso. Galera, o circuito da aula de hoje eu mudei um pouquinho. Dêem uma olhada aqui, ó, no título, circuito com fonte de corrente. Vejam que esse circuito que está embaixo, observem com atenção, eu só fiz uma modificação nele com relação ao circuito da aula passada, que é essa fonte de corrente que eu estou marcando aí para você. Vejam, eu substituí, tinha um gerador de tensão aí, não tinha? Um gerador de tensão independente, valia lá 6 volts, alguma coisa assim, e eu troquei esse gerador de tensão por uma fonte de corrente. E agora, pessoal, vocês vão ver que uma simples modificação, digamos assim, no circuito, vai mudar totalmente as análises que nós vamos ter que fazer aqui nesse circuito para novamente encontrar as correntes de malha do circuito. Que novamente nós vamos defini-las aqui. Vejam, ó, já vou fazer isso bem meio que rápido. Ó. Vou definir as correntes de malha, I1, I2 e I3. Vou escrever aqui bonitinho, né? I1, I2 e I3. E nós vamos trabalhar aí nesse circuito. E pessoal, aqui é o seguinte, vejam, ao incluir essa fonte de corrente, eu já vou afirmar para você que nós não vamos conseguir aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nem para a malha 1 e nem para a malha 2, para a malha 3, perdão, né? Porque aqui nós temos uma fonte de corrente em um ramo do circuito que faz divisa com as malhas 1 e 3. Portanto, nós não vamos conseguir aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E se vocês imaginarem bem aqui, nós vamos perder, querendo ou não, duas equações, não é? Uma da malha 1 e uma da malha 3. Por quê? Porque eu tenho essa bendita fonte de corrente aqui. E qual é o motivo disso, né? O motivo é bem simples, pessoal, porque vejam, não tem como, a não ser que o exercício me fale, né, me forneça essa informação, esse dado, não tem como descobrir quem é a tensão que está caindo nessa fonte de corrente aí. Porque, de fato, tem uma tensão, tem uma diferença de potencial que está caindo nos terminais dessa fonte. Eu sei que é uma fonte de corrente, mas mesmo assim tem uma tensão que está caindo nessa fonte. E se o exercício não me fala nada, e geralmente é assim, o exercício não vai falar nada para você, não tem como eu descobrir quem é a diferença de potencial nessa fonte. E nós vamos precisar, se eu quisesse aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para essa malha aqui, por exemplo, para a malha 1, estou marcando aí em azul para você, eu precisaria saber quem é a tensão, a diferença de potencial que está caindo nesse gerador de corrente. E eu não tenho essa informação. Entenderam a dúvida? Entenderam a dificuldade desse problema? E na realidade, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que dar um jeito de encontrar as outras equações independentes, as equações independentes que resolvem esse circuito. E se vocês lembrarem, pessoal, vejam, ó, eu continuo tendo 3 correntes de malha, eu tenho lá I1, I2 e I3, e eu tenho que encontrar, querendo ou não, 3 equações independentes para encontrar essas 3 correntes de malha. E da onde elas vão surgir se eu não posso usar nem a malha 1 nem a malha 3? E aí que nós vamos ver daqui a pouquinho, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos continuar as nossas análises aqui agora, começar as nossas análises. Eu vou me permitir um pouquinho mais rápido aqui com relação à aula passada, porque eu estou supondo que você já assistiu a aula passada para vir para esse vídeo aqui, que é um pouquinho mais complexo. Vamos lá, pessoal, começando a trabalhar aqui. Para o gerador, aqui nos nossos bipolos ativos, digamos assim, vamos colocar as flechinhas, né, indicando a diferença de potencial aqui, enfim. Vamos colocar aqui, ó, setinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. A priori, eu poderia colocar aqui também na fonte de corrente, mas eu já vou avisar você que não vai me ajudar em nada esse negócio, então eu nem vou colocar, eu vou deixar assim, sem a flechinha da tensão aí, apontando para a polaridade, né, para o terminal de maior potencial da fonte de corrente, e a rigor seria assim, né, pessoal? Vejam, ó, se você quiser representar aí no seu caderno, vejam, a flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial, que é para onde a setinha do sentido da fonte de corrente está apontando. Vejam que aqui ele está indicando, né, que eu tenho uma corrente de 7 amperes descendo naquele ramo do circuito e a flechinha azul tem que apontar para esse sentido aí, beleza? Ok, mas eu vou deixar assim, ó, sem nada para não poluir tanto o nosso circuito e agora vamos começar a trabalhar. Vamos começar pelos resistores das extremidades. São esses dois que eu estou marcando aqui para você, ó, pessoal. Vamos lá. 2 ohms e 1 ohm. Vamos começar pelo de 2 ohms ali em cima. Notem que nós temos a corrente I2
passando aqui, chegando, entrando no nosso resistor. E agora vamos seguir a nossa velha convenção, né, pessoal? Qual que é? É a corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo, conforme está marcado aí bonitinho para você. Próximo resistor, esse resistor aqui de baixo, resistor de 1 ohm, que está na malha 3. Novamente, observe que a corrente de malha I3, quando ela passa por esse resistor, ela passa sozinha e descendo. E novamente, para não contrariar a nossa convenção, vamos colocar a corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo, setinha para cima novamente, aí a flechinha azul aqui, flechinha, setinha, não importa muito, beleza? Vamos lá, agora para o miolo do circuito, né, pessoal, que é o que é mais chato. Vejam, ó, esse nosso resistor de 1 ohm, que eu marquei circulado em azul para você. Vamos assumir que eu tenho uma corrente descendo, vejam, tá lá a nossa flechinha rosa indicando a corrente. Dado isso, vamos colocar a flechinha da tensão, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, setinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Quem é a magnitude dessa corrente rosa aqui, pessoal? Essa corrente representada por essa flechinha rosa. Observem, né, que eu tenho uma corrente I1 descendo. Quando a corrente I1 passa por esse ramo do circuito, ela passa descendo. Quando a corrente I2 ela passa por esse mesmo ramo do circuito, ela passa subindo, conforme as flechinhas verdes que eu indiquei aí para você. E, portanto, essa corrente da setinha rosa é dada por I1, que está no mesmo sentido, menos I2, que está no sentido oposto às correntes que eu estipulei aí. Beleza? Vamos colocar lá. Isso aqui vai ser I1 menos I2. Estou passando um pouquinho mais rápido aqui porque nós já vimos esses conceitos nas aulas passadas, né, pessoal? Vamos lá. Começando agora aqui, pessoal. Aqui já tem um truque interessante. Nesse ramo do circuito, o que significa? Esse gerador ele está fazendo o que, né, pessoal? Gerador de 7 amperes. Vejam, qual que é a propriedade básica de uma fonte de corrente? Ela força os terminais do ramo do circuito onde ela está instaurada a operar com uma corrente dado pelo valor da fonte de corrente, no caso 7 amperes, e no mesmo sentido do que a fonte de corrente está indicando. Ou seja, pessoal, eu já posso afirmar para vocês que... Eu vou colocar a setinha rosa aqui, ó. Eu posso afirmar que a corrente que está operando, está passando por esse ramo do circuito, está nesse sentido aí, marcado por essa setinha rosa que eu acabei de desenhar, ó, vejam, está bem destacada aí para você. E o valor dessa fonte de corrente, ou melhor, o valor dessa corrente vale quanto? Vale 7 amperes. Isso eu já posso afirmar de cara para você. Por quê? Porque eu tenho um gerador de corrente naquele ramo do circuito, e essa é a propriedade básica do gerador de corrente. E agora, pessoal, dado isso, nesse bipolo passivo aqui, ó, como que nós vamos colocar a flechinha da tensão? Ora, a flechinha da tensão ela aponta para o terminal de maior potencial e a corrente ela está entrando pelo terminal de maior potencial. A setinha está aí para cima, conforme eu indiquei para vocês. E dá para descobrir mais uma coisa aqui. Porque vejam, eu sei que essa corrente aqui, na realidade, ó, que eu estou marcando aí para você, que é a corrente que está passando pelo ramo do circuito, vale 7 amperes. Entretanto, eu consigo colocar essa corrente aí também em função das correntes de malha. E observem, né, que esse ramo do circuito, assim como no circuito da aula passada, esse ramo do circuito está na divisa entre as malhas 1 e 3, e essa corrente ela vai ser uma associação entre as malhas I1 e I3. Notem que a corrente I1, quando ela passa por esse ramo do circuito, estou fazendo em verde aí no circuito, pessoal. Quando ela passa no mesmo sentido da flechinha rosa, e a corrente I3, por sua vez, né, por outro lado, melhor dizendo, passa no sentido oposto ao da flechinha rosa. E, nesse caso, nós podemos afirmar que essa corrente aí pode ser escrita como I1, que está no mesmo sentido, menos I3, que está no sentido oposto. Vamos colocar isso aqui. Vamos lá, pessoal, escrevendo aqui. Isso aqui é I1 menos I3. E já está meio que implícito aí, né? Porque, na realidade, eu já vou cantar a bola aqui para vocês, ó. Isso aqui, pessoal, é uma das equações que nós vamos precisar. Eu posso dizer aí para você, posso garantir para você que I1 menos I3 vale quanto? É o valor da fonte de corrente. Essa é uma das equações que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Beleza? Mas vamos continuar aqui a nossa análise. Vamos olhar agora para esse resistor aqui, ó, o resistor do miolo do circuito mesmo. E eu vou mudar um pouquinho com relação ao circuito da aula passada. Eu acho que eu tinha... Deixa eu só colocar esse 2 aqui para cantinho, beleza? Aqui ficou mais limpinho. Na aula passada, eu tinha colocado, novamente, a gente não sabe o sentido aqui da corrente que está passando por esse resistor. Se eu não sei, o que eu faço? Eu chuto, não é? Na aula passada, eu tinha colocado a flechinha da tensão assim, né?
Acho que foi isso, tenho quase certeza. Agora eu vou mudar, pessoal, só para ser diferente aqui, vou mudar um pouquinho nesse sentido. Vejam, eu vou definir a corrente indo da direita para a esquerda agora. Ó. Vejam, a nossa corrente aqui, ela está indo da direita para a esquerda. E agora, dado isso, para não contrariar a nossa convenção de bipolo passivo, eu vou colocar a flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial, conforme está mostrado aí para você. E agora eu tenho que definir quem é a magnitude dessa corrente que eu estou representando por essa setinha rosa que vocês estão vendo aí. Beleza? Quem é, pessoal? Vejam, vamos lá, vamos definir. Notem que o I2, a corrente aí, I2, quando ela passa por esse ramo do circuito, ela passa assim, não passa? Estou seguindo simplesmente o sentido de I2, no sentido horário. Ela passa, ou seja, no mesmo sentido da flechinha rosa que está aqui, ó. Isso aqui a gente tem que guardar. E a corrente I3, pessoal, por sua vez? A corrente I3, ela passa no sentido oposto. Observem aí, ó, estou marcando o I3 para você no circuito. E, portanto, nós podemos afirmar que a flechinha rosa é dada por I2, que está no mesmo sentido da flechinha rosa, menos I3, que está no sentido oposto. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pessoal, não tem problema, deixa nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder todos vocês. Essa corrente aqui, ela é, de acordo com o que nós definimos aqui, ó, I2 menos I3. Beleza. Agora, acabou a análise, praticamente a fase 2 da nossa receitinha de bolo. Agora nós temos que começar a trabalhar. Vamos começar, pessoal, do começo, aquela bem velha história idiota, né? Vamos começar do começo. Vejam, existe alguma malha aqui no circuito que eu consigo aplicar direto a lei de Kirchhoff das tensões? Ora, existe, né? Na realidade, nós temos aqui a malha 2. Observe que na malha 2, eu não tenho nenhuma fonte de corrente para atrapalhar a minha vida. Eu só tenho resistências. Portanto, nós podemos aplicar, com certeza, a lei de Kirchhoff das tensões na malha 2. Vou escrever aqui, ó. Essa vai ser a nossa primeira equação, que ela vai ser praticamente igual à equação do exercício anterior. Vamos começar, posso começar da onde eu quiser aqui, ó. Vou começar daqui, pessoal, desse ponto vermelho que eu acabei de representar aqui para você. E como sempre, ó, vou percorrer essa malha no sentido horário, vou escrever aqui, ó, o sentido verde, que é o mesmo sentido da corrente, e aquela história, né? Se eu encontrar uma flechinha azul, flechinha da tensão no mesmo sentido em que eu estou, eu coloco um sinal de mais, e se for no sentido oposto, eu coloco um sinal de menos. Vamos rodar no sentido horário, e o primeiro elemento vai ser esse cara aqui, ó, esse resistor de 2 ohms. E notem que já é uma flechinha no sentido contrário, ó, flechinha azul, que está aqui, ó, as flechinhas das tensões, né? São essas que nos interessam aqui na lei das malhas. Essa setinha já está, flechinha já está no sentido contrário. E, finalmente, vamos colocar aqui, ó, isso aqui vai ser menos 2, que multiplica a corrente que está passando por esse resistor, que é I2, beleza? Agora, o resistor de 3 ohms, marquei ele para você ali no circuito. Notem que, novamente, nós temos uma setinha contrária. Isso aqui é menos 3, que multiplica a corrente, que é I2 menos I3. I2 menos I3. Próximo, pessoal. O próximo é o resistor de 1 ohm que está aqui. Vejam, esse resistor aí, ó, a flechinha azul está no mesmo sentido em que eu estou percorrendo a malha, que é o sentido verde aí no circuito, né, que é o sentido horário. E, portanto, nós podemos afirmar que nós temos aqui, ó, 1 mais essa tensão. Quem que é a tensão no resistor de 1 ohm? Mais 1, que multiplica a corrente que está passando por ele, que é I1 menos I2. I1 menos I2. E isso aqui é igual a quê? É igual a 0. Por quê? Lei de Kirchhoff das tensões, aquela ideia, né, de conservação de energia. Beleza? Excelente, pessoal. E aqui não tem muito segredo. Se você abrir essa expressão aqui, conforme vocês estão vendo, e colocar ela numa forma mais reduzida, digamos assim, você vai ter essa expressão aqui, ó. Isso aqui vai ser menos I1. Deixa eu colocar aqui bonitinho, ó. Menos I1. Mais 6 e 2, vai anotando aí comigo, ó. Mais 6 e 2. Menos 3 e 3. Menos 3 e 3. E isso aqui tem que ser quanto? Isso aqui tem que ser igual a 0. Beleza? Perfeito. Essa é a primeira equação do nosso sisteminha. E nós precisamos de mais quantas, pessoal? Precisamos mais de 2. E eu não posso nem usar a malha 1 e nem a malha 3. Como é que eu faço? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, aquela cantada de bola que eu tinha dado anteriormente, eu vou olhar para essa fonte de corrente que está aí, pessoal. Vejam, eu já cantei a bola para vocês. Ó. Eu disse
que I1 menos I3 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 7 amperes. Está aí a segunda equação do nosso sisteminha de equações. Vou colocar ela aqui para a gente já. Ó. Então eu vou escrever assim, ó, da fonte de corrente, vou escrever um FC aqui de fonte de corrente, nós podemos afirmar que I1 menos I3, que é exatamente o que está ali, né? I1 menos I3, tem que ser igual a 7 amperes. E aqui, pessoal, eu tenho que ressaltar uma coisa interessante para vocês. Isso aqui é treino. Circuitos elétricos é treino. Para você ser um cara bom de análise de circuitos, você tem que treinar bastante para reconhecer ali cada uma das peculiaridades, porque cada circuito é diferente. Se o professor mudar na prova, vai mudar tudo. Mudou um negocinho, mudou tudo. Não adianta decorar circuitos elétricos, porque eu já estou te falando que você vai ser mal sucedido se você tentar decorar. Beleza? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui. E, pessoal, essa equação aqui, essa equação da fonte de corrente, eu vou escrever ela de uma outra forma, para a gente jogar no nosso sisteminha. O sisteminha lá, para resolver por Cramer e tal. Vou escrever ela assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa do que I1, mas eu vou colocar assim, eu sei que parece, assim, redundância, enfim, burrice escrever assim, sei lá, mas vejam, eu vou escrever assim, ó. Mais 0 e 2 menos I3, isso aqui é igual a 7 amperes. Eu vou deixar só 7, né? Igual a 7. Por que eu coloquei esse 0 e 2 aqui? Só para não confundir na hora de jogá-la na matriz. Beleza? Porque nós teremos uma equação, um sisteminha linear de 3 equações, 3 incógnitas, e o I2 ele não aparece aí nessa equação. Só que na realidade ele pode aparecer, né? Que foi o que eu coloquei aqui, ó, 0 e 2, o I2 está aparecendo e vai ter um 0 lá na matriz, só para a gente não confundir muito com essa história. Fechou? Beleza. Agora vou pegar esse circuito aqui, vou dar um copy-paste nele e vamos colar ele na próxima página, perdão. E está faltando uma equação, na verdade? Está faltando uma equação. E da onde que sai essa equação? É aí que está o jogo, pessoal. Porque até agora nós temos duas e nós precisamos de 3, na verdade? E qual que é a sacada desse exercício? E aqui entra o conceito de supermalha. Assim como lá na análise nodal, nós tínhamos o conceito de supernó, não é verdade? Aqui, pessoal, vejam, o que vale para malha, no caso a lei das malhas, a lei de Kirchhoff das tensões, isso vai valer para um laço também. E é aí que está a sacada do nosso exercício. Ou seja, se eu escolher um laço, eu tenho que escolher um laço nesse exercício aí que não contenha nenhuma fonte de corrente, beleza? Um caminho fechado. Só lembrando que a malha é um caso particular de laço, né, onde não tem nenhum elemento ali dentro e tal, nós já definimos tudo isso aí, mas a moral da história é, eu tenho que olhar para esse circuito e ser capaz de identificar, né, algum laço desse circuito e que não tenha nenhuma fonte de corrente nesse laço. Por exemplo, vejam, esse eu vou marcar, deixa eu ver aqui em laranja para você, vai ficar um negócio super colorido, mas não tem problema. Eu vou destacar em laranja aqui para você um desses exemplos. Deem uma olhada, ó. Aqui eu estou destacando para você um caminho fechado, que possui, logicamente, alguns componentes, e nesse caminho fechado não tem nenhuma fonte de corrente, pessoal. E a boa notícia é que a lei de Kirchhoff das tensões também vale para laço, beleza? Assim como a lei de Kirchhoff das correntes, lá em análise nodal, valia para aquela superfície, digamos assim, né? Que é o supernó, digamos assim. E aqui a gente chama esses caras aqui, né, digamos assim, de supermalha, beleza? Supermalha, e esses conceitos são bem legais. E essa é a boa notícia, tá, pessoal? E é aqui que vai sair uma das equações, mais uma das equações, para que nós possamos resolver esse problema. Ah, Guilherme, tem outro laço aí que você poderia utilizar? Ora, tem. Vejam, eu poderia, por exemplo, passar por todas as extremidades desse circuito. Quer ver? Eu vou fazer aqui, sei lá, só para a gente treinar, ó. Eu teria esse caminho aqui também, né? Eu teria, ó, o caminho de fora aqui. Vou escrever assim, aqui fora, para não ficar tão poluído o circuito. Seria uma opção, beleza? E aí eu fecharia aqui na fonte de tensão do nosso gerador. Seria uma das opções que nós poderíamos utilizar. Mas vamos usar essa de dentro aí, que ela é bem bonitinha. E agora o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nesse laço que eu acabei de destacar aqui para você. Vamos escrever assim, pessoal. Vou escrever como supermalha, vou escrever como SM, beleza? Só para a gente identificar aí supermalha, que é o que nós vamos fazer. Vamos começar antes daqui do
deixa eu ver, colocar aquele nosso caminho, velho caminho verde, por essa supermalha. Só que aqui vai ficar meio ruim, né? Mas não tem problema. Vamos começar. Eu vou percorrer essa supermalha, esse laço, no caminho, no sentido horário. E aquela mesma história. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E eu vou partir daqui do ponto verde que eu estou fazendo ali para você, antes da fonte do gerador de 7 volts, conforme está ali. Isso aqui vai ficar mais 7. Passei aqui ó, pelo gerador. Agora, passando por esse resistor aqui, ó, o resistor de 1 ohm, que eu marquei. Isso aqui ficou setinha contrária, só lembrando, né? Vai ficar 1 que multiplica a corrente. Quem que é a corrente? I1 menos I2. I1 menos I2. E agora, pessoal, eu venho para cá, ó. Eu venho para esse resistor de 3 ohms, que eu estou destacando em preto aí para você. E notem que a flechinha dele está somando. Está no mesmo sentido que eu estou percorrendo. E isso aqui vai ficar mais 3, vamos lá, mais 3, que multiplica a corrente. Quem que é a corrente? I2 menos I3. Opa, coloquei I2 menos I2 aqui, que dá 0. Nada a ver. I2 menos I3. Beleza. O próximo, pessoal, agora eu venho para cá. Ó. Vejam, eu venho para o outro resistor de 1 ohm, que está aí, por onde está uma corrente I3 passando. Isso aqui vai ficar menos 1, que multiplica I3. E belezinha, pessoal. Fechou a lei de Kirchhoff das tensões. Beleza? E se você trabalhar essa equação, pessoal, você vai chegar na seguinte expressão. Só para a gente não perder tanto tempo aqui. Vai ficar I1 menos 4I2 mais 4I3. E isso aqui é igual a, deixa eu ver, igual a 7. Tá aqui as nossas 3 equações. 3 incógnitas, 3 equações. E claramente eu consigo resolver o nosso sistema. Vamos pegar todas elas. Vou dar um copy-paste aqui nas nossas queridas equações. As equações aqui que resolvem o nosso problema. Tenho 3 incógnitas, tenho 3 equações. Se eu tiver 3 equações independentes, eu resolvo esse meu problema, tá, pessoal? Simples assim, não tem muito o que falar. Beleza, agora acabou o problema de circuitos, né, pessoal? Agora o problema é matemática. Vamos montar a matriz. Essa matriz aqui vai ficar assim, ó. Menos 1, 6 e menos 3. Próxima linha do sistema, né? Vai ficar 1, 0. Olha o 0 que eu destaquei para vocês, né? O 0 de I2, esse 0 aqui, ó. Por isso que é importante colocar ele e deixar bem claro lá no circuito, né, pessoal? Ou na equação em si. Vamos lá, voltando. 1, 0 e menos 1. Novamente nós temos 1, menos 4 e 4. Menos 4 e 4. Isso aqui é uma matriz. Vamos tentar escrever aqui os delimitadores, né, os colchetes aqui da matriz o mais bonitinho possível. Vamos tentar, né? A gente tenta. Isso aqui que multiplica o vetor coluna. Quem que é esse vetor coluna aqui, pessoal? Deixa eu só dar um triângulo ali, mas tudo bem. O vetor coluna traz as incógnitas, né? Essas incógnitas são I1, I2 e I3. E agora, finalmente, isso aqui vai ser igual a os valores independentes no nosso sisteminha, que é 077. 077. Podia ser 007, mas não fazer o quê? Não demos sorte. Beleza. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que definir as nossas velhas matrizes. Eu sempre chamo de M1, vamos lá, M1, M2 e M3. São as nossas 4 matrizes na realidade. A matriz M e as 3 outras matrizes, que são as matrizes, porque nós temos um sisteminha linear de 3 equações, né? Uma matriz simétrica 3x3 aqui. Na verdade não é simétrica aqui, mas tudo bem. Vamos ignorar esse nosso elemento. Vamos lá, pessoal. Vou dar copy-paste aqui nas matrizes. Peço para que você não copie ainda, porque, como sempre, nós vamos fazer algumas alterações. A matriz M é a própria matriz dos coeficientes mesmo. Está aqui, ó, definida a nossa matriz M. Agora, das outras matrizes, nós vamos fazer algumas maracutaias para aplicar a regrinha de Cramer. Da matriz M1 eu vou apagar a primeira coluna, da matriz M2 eu apago a segunda coluna, e da matriz M3 eu apago a terceira coluna. E o meu nariz está coçando demais, cara. Meu Deus do céu, e coça aqui em cima ainda. E parece que está coçando o nariz, né? Não, mas não tá, tá aqui, ó. Tá coçando aqui em cima. Mas vamos segurar essa coceira aí. Beleza. Voltando, pessoal. O que eu vou fazer nas colunas ali que eu apaguei, né? De M1, M2 e M3. Eu vou pegar o vetor aqui, o vetor coluna, com os valores independentes, que é o 077, eu ia falar 007, mas 077, e vou colar na primeira coluna da matriz M1,
na segunda coluna da matriz M2 e na terceira coluna da matriz M3. Vai ficar assim, ó. Vamos lá, escrever aqui. 0, 7, 7. M2, 0. Um zero mais bonitinho aqui, ó. 0, agora sim. 0, 7, 7. E finalmente na matriz M3, 0, 7, 7. Beleza? Confirmando aí, né, pessoal? Vamos ver se eu não passei nada errado aqui. Menos 1, 6, menos 3, 1, 0, menos 1, 1, menos 4 e 4. Beleza, pessoal. Fechou o nosso circo agora. Agora eu peço para que você copie aí essas matrizes no seu caderno e vamos lá para o MATLAB resolver, né, meu filho? Porque eu não estou afim de calcular, ficar calculando o determinante na mão. Ah, e antes disso, falta a gente definir as correntes, né? Definir o que nós vamos calcular. Vamos definir aqui, ó, dadas essas matrizes, quem que vai ser a corrente I1, pessoal? A corrente I1, e aqui você já deve estar cansado de ver eu fazendo isso, ó. Determinante da matriz M1 dividido pelo determinante da matriz M. Vou escrever rapidinho aqui, ó. Matriz M. Quem que vai ser o I2, pessoal? O I2, a mesma ideia. Só fazer a analogia. Determinante da matriz M2 dividido pelo determinante da matriz M. É um saco ficar escrevendo isso toda hora, mas não tem muito jeito, né, pessoal? Vamos lá. E o I3, finalmente aqui, ó, é dado pelo determinante da matriz M5, só que não, M3, dividido pelo determinante da matriz M. E tá aqui estão aqui os nossos 3 cálculos que nós vamos ter que fazer agora. Vamos lá? Vamos para o MATLAB? Agora sim, vamos ao MATLAB, pessoal. Espero que você tenha anotado as nossas 3 equações e o nosso sisteminha matricial, né, com as 4 matrizes na realidade, M, M1, M2 e M3. Vamos definir cada uma delas agora. Vou começar aqui pela matriz M, pessoal. Vamos escrever, ó. Matriz M é menos 1, 6 e menos 3, ponto e vírgula para pular uma linha, 1, 0, menos 1, ponto e vírgula, pula mais uma linha, e 1, menos 4 e 4. Isso aqui vai ficar 1, menos 4 e 4. Beleza? Vamos lá. Menos 1, 6, menos 3, 1, 0, menos 1 e 1, menos 4 e 4. Está aí a nossa matriz M. Agora, a partir da matriz M, nós vamos declarar as matrizes M1, M2 e M3, que é só trocar pelo 077. Vou trocar aqui primeiro a primeira coluna, que é a matriz M1, 077. Está aí a matriz M1, ó. Substituir a primeira coluna da matriz, né? Deixa eu ver agora a matriz M2. Vou copiar aqui agora a segunda coluna, vai ficar 0, 7 e 7, que tem que ter um pouquinho de paciência, né, pessoal? Tá lá, feita. E finalmente a matriz M3, vamos substituir aqui mais uma vez. Matriz M3 eu troco por 0, 7 e depois 7 mais uma vez. Beleza, tá aqui, estão aqui os nossos 3 sisteminhas bonitinhos, livres, leves e soltos. Vou dar um clear e agora, pessoal, quem que serão as correntes? Quem que é o I1? O I1 é dado pelo det de M1 dividido pelo det de M, 9 amperes, bonito, resultado bateu bonitinho. Quem que é o I2? Vou usar o mesmo comando aqui, ó, dar uma de preguiçoso, que eu sou mesmo. O I2 vale 2,5 amperes, 2 amperes e meio. E o I3, finalmente, vai ser quem? Vamos ver. O I3 é 2 amperes também. Beleza? Pessoal, só para a gente formalizar, vamos escrever essas correntes aqui bem grandonas. Tá pronto aí o nosso circuito, pessoal. 9 amperes, 2,5 amperes, 2,5 amperes e 2 amperes. Está mais do que calculado, estão mais do que calculadas as nossas 3 correntes. E aqui cabe uma observação, né, pessoal? Se você voltar para o circuito, dá uma olhadinha aí, o circuito complicado e tal. Pode voltar para o circuito aí, pessoal, e se você consegue calcular qualquer parâmetro, qualquer corrente, qualquer tensão, tudo que você quiser, analisar o circuito por completo, só obtendo as correntes de malha desse circuito, que é o que nós acabamos de calcular. Beleza? Valeu, pessoal! Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários, estou sempre à disposição. Muito obrigado pela atenção, um abraço e fiquem todos com Deus.